O mundo jaz no maligno. Todos pecaram e afastados estão da vida com Deus. Todos estão julgados e condenados a morrerem e seguir ao juízo para a eternidade sem Deus. A palavra de Deus, ela nos revela essa verdade. A palavra de Deus nos mostra que a humanidade está dentro de um juízo eterno. Que a humanidade está perdida de Deus. Que a humanidade está escravizada na maldição, na mentira e no engano de Satanás. Que a humanidade está correndo um grande risco e perigo. Um perigo que a humanidade não está nem aí para ser advertida dele. Um perigo que a humanidade ignora. Um perigo que a humanidade despreza e não quer dar ouvido, não quer saber. Perigo esse que a humanidade está, terrível, que Deus, pelo seu amor, misericórdia, bondade, Ele vem trazendo para o homem, Ele oferece para o homem, Ele estabelece para o homem um meio, o socorro, a esperança, para livrar o homem desse perigo. O homem, a humanidade no geral, todo ser humano. Deus, ele, por amor, para que o ser humano não padeça, não sofra essa consequência, que ele é merecedor, Deus, ele proporciona, ele opera dentro da vontade dele para socorrer o homem. É aí que entra o amor de Deus. É aí que entra a misericórdia de Deus. É aí que entra a compaixão de Deus em favor do homem, quando ele toma uma atitude na sua ação de amor. Ele dá ao homem uma oportunidade, abrindo uma porta para o homem ter acesso a ele, colocando um meio para o homem poder ser salvo, estabelecendo caminho para o homem andar em segurança, para que no final ele tenha a vida eterna e não parta para a eternidade sem Deus, indo a juízo. Isso é Deus, irmãos, que estabelece, irmãos. A humanidade precisa ter consciência dessa realidade. A humanidade precisa do entendimento da situação espiritual real que se encontram em relação a Deus. A humanidade precisa parar e dar ouvido à palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Toda essa informação que o ser humano precisa ter e conhecer está no Evangelho. O Evangelho de Cristo, onde a humanidade precisa ouvir. E quem ouvir e crer será salvo, porque vai seguir a direção que leva-o à salvação. Ouvir e crer é se converter, irmão. É se dirigir pelo Evangelho. É voltar da direção que está. E seguir a direção do Evangelho para encontrar essa salvação. Para que o homem tenha esse caminho novo. Para que o homem saia da direção de juízo, da maldição. Para que o homem ande na direção para Deus. E não continue andando na direção contrário a Deus. Tudo isso é o Evangelho que nos mostra. Tudo isso o Evangelho nos revela. Tudo isso está sendo propagado há mais de 2000 anos para essa humanidade. Porque Deus enviou a luz à terra, que estava os homens presos nas trevas. Deus enviou a verdade para a humanidade, que estava mergulhada na mentira, aprisionada, escravizada na mentira do diabo. Essa luz, essa verdade é Jesus Cristo, que veio ao mundo para desfazer
as obras do diabo na humanidade, que veio ao mundo para libertar os que estão escravizados no pecado e não têm força de libertação, porque estão lá caídos e não tem nenhum meio de ser livre. Mas Jesus veio dizendo: vinde a mim, creiam em mim, conheçam a mim, para ser salvo, para ser liberto, para estar livre do domínio da maldição que o diabo levou a humanidade a estar dentro de um juízo eterno. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar o ser humano aprisionado com a sua mente, porque a maior prisão que Satanás prende a humanidade é mental, é na mente. Jesus é a verdade que veio para libertar. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. Quando deste mundo sair para a eternidade com Deus, Jesus veio para nos trazer de volta a Deus. O homem que estava caído, perdido, afastado, julgado e condenado por causa do pecado, Jesus veio para levantar, salvar, resgatar e conduzi-lo a Deus, a vida perfeita e eterna. Isso tudo é por Cristo, em Cristo. O homem precisa entender dessa realidade, dessa situação que ele se encontra. O homem precisa saber que o destino eterno dele está indo para uma eternidade terrível. Mas como é que as pessoas vão dar ouvido, conhecer, se precaver, buscar o socorro, buscar a esperança, se dirigir para o meio por onde vão ser salvos, se eles não dão ouvido à palavra, ao chamado de Deus? Eles ignoram, desprezam, tapam os ouvidos, estão mais dispostos a permanecer na mentira onde já estão, continuando em maldição onde já estão, permanecendo no juízo que já estão. O que lhe falta? O que falta para o homem cair em si e vir crer na palavra de Deus, crer na verdade de Deus? E aí vai ser tarde demais. Ele morrer sem salvação. E na eternidade, quando deste mundo sair, ele vê a verdade que ele não creu, que foi tantas vezes pregada para ele. Nessa hora que ele vai dar ouvido, vai crer, e vai ser tarde demais. Você está pensando que a vida do ser humano aqui é morreu, acabou, Deus a tenha no bom lugar, e todo mundo vai para o céu porque foi bonzinho, porque fez uma obra de caridade, porque era dessa ou daquela religião, porque vivia esse ou aquele costume religioso? Você está pensando que essa é a realidade, é? Que a verdade de Deus é essa? Se fosse assim, meu amigo, minha amiga, Deus não levantava homens para pregar o evangelho. Se fosse assim, meu amigo, Deus não permitiria que homens morressem pelo evangelho. Se fosse assim, meu amigo, Deus não enviaria o seu filho em forma humana para ser sacrifício perfeito, santo e agradável, para que o homem obtenha a remissão de pecados, para sair do juízo e da condenação, com a morte, o sofrimento, o sacrifício de Cristo. Você acha que isso foi em vão? Não, eu creio em Jesus, mas eu tenho que viver minha vida de bonzinho para ir para o céu. Não, eu creio em Jesus, mas se eu beber, se eu não roubar, se eu não beber, se eu não matar e não fumar e ajudar o povo, eu vou para o céu. Então Jesus não precisava ter morrido? Você está pensando que a vida com Deus é pelo meio da religião? É pelo meio da tua bondade, da tua virtude, dos teus sacrifícios religiosos? Você está pensando que o homem vai para o céu porque ele é um cara famoso, é um líder religioso, porque ele faz muita obra de caridade, porque ele é uma pessoa muito boa, educada, trata bem as pessoas? O homem, com tudo isso, ele continua julgado e condenado, irmãos.
É preciso crer no que o Evangelho revela, mostra e nos conduz para verdadeiramente ser aceito, aprovado por Deus para sair do juízo, da miséria e da maldição eterna. É preciso ir a Cristo, crer em Cristo, ouvir o Evangelho que mostra o homem Cristo, para que o homem saia dessa miséria. O povo hoje vive na mentira. Ah, fulano morreu, está lá no céu com Jesus, está lá na vida de descanso com Deus, porque ele era bom, porque ele era religioso, porque ele fazia muita obra de caridade, porque ele ajudava o povo. Não é por esse caminho. Quem tem o Filho de Deus é quem tem a vida eterna. Não é quem era bom, não é quem dava caridade, não é quem era pastor, papa, padre ou nenhum líder de religião, quem vivia nenhuma vida religiosa sacrificando, devotando e consagrando sua vida e seu viver à religião. A palavra de Deus nos dá essa verdade para a gente conhecer que o homem só vai ter o descanso na alma, que o homem só vai para o bom lugar lá no céu, que o homem só vai ser salvo, livre do juízo, se ele crer, se ele crer, se ele crer em Jesus Cristo, o alvo da nossa fé, o meio de salvação, o caminho e a porta que o próprio Deus colocou para nos dar essa oportunidade. Não é nenhuma virtude humana, não é nenhuma obra humana, não é nenhuma vida religiosa humana, não é coisa alguma que o ser humano viva, pratica ou tenha para que ele alcance e seja salvo em Deus. O único meio de salvação é Cristo, o próprio Deus, que colocou esse meio. Porque se tivesse outro meio, não precisava Jesus Cristo ter vindo. E é preciso a humanidade conhecer essa verdade, entender essa verdade, crer nessa verdade, se converter a essa verdade e passar a andar a sua vida perseverando nessa verdade, tá? Porque essa vida de Deus que o mundo vive é mentira. Essa vida de Deus que o mundo está aí vivendo e praticando, escravizado dentro de regra, de norma, de princípio, de valores, no legalismo religioso, é uma vida mentirosa. Não está dentro do princípio do Evangelho. O homem está se conduzindo de uma direção contrária. Creia no Evangelho. Vá buscar ouvir o Evangelho. Vá buscar colocar a sua vida, direção, segurança, acreditando, guiado, seguindo e estando naquilo que o Evangelho mostra. Porque a eternidade sem Deus é uma realidade. A eternidade sem Deus é terrível, é medonha, tenebrosa e ignífera, horrível. Esse é o maior problema da humanidade. Vai ser a coisa pior na vida do homem, é morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus é morrer sem salvação. Morrer sem Jesus é morrer sem o perdão de Deus. Morrer sem Jesus é ir para a ira de Deus, que é o juízo, o castigo, o lugar de punição, de... Meu Deus do céu. A gente não fala isso com prazer. O lugar de punição e de tormento eterno. Por que tormento eterno? Porque a pessoa vai viver eternamente atormentada da vida sem Deus. O próprio Jesus disse isso. Você acha que você está bem? Você acha que você está seguro? Você acha que você está com a tua alma salva? Pelo fato de você estar nessa religião? Pelo fato de você viver essa obra religiosa? A formalidade religiosa? As tarefas religiosas? Você acha que você está seguro, guardado em Deus, com a tua alma salva, porque você ajuda o próximo? Dá uma esmola a um, dá uma caridade a outra? Você acha que você está em Deus porque você anda desse jeito que o outro não anda? Porque você não se comporta como o outro se comporta? Você acha que você é de Deus pela sua virtude? Pela sua vida religiosa? Pelos valores e princípios estabelecido pela religião que você vive? Você até agora continua perdido. Quando você encontrar o valor de Cristo, por onde Deus vai te conceder o perdão dele,
Quando você conhecer a Cristo, quando você entender a sua necessidade de Cristo, quando você entender a importância do que Cristo fez com a sua morte sendo sacrificada em nosso lugar e para quê e por quê, você entendendo isso, você vai alcançar a graça de Deus. Mas tudo isso em Cristo. Nada Deus vai receber do homem se não for por Cristo. Ninguém vai estar na presença de Deus se não for por Cristo. Todos aqueles que estão vivendo neste mundo sua vida sem o entendimento de Cristo, sem a importância do que Cristo fez, sem ter a noção daquilo que o Evangelho mostra, continua perdido. Não porque é inocente, não teve oportunidade. Todos têm a oportunidade de conhecer, ouvir e ser advertido pela verdade. O problema é que muitos vão escolher a mentira, permanecer na mentira, fechar os ouvidos para a verdade, desprezar a verdade, não aceitar a verdade, porque ninguém vai ser julgado e condenado inocente. Porque o homem já é culpado. O homem já foi condenado no tribunal divino. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, irmão, para nos livrar dessa condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, para nos trazer de volta a Deus, para que tenhamos a vida eterna e não vamos a juízo. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 24. O próprio Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna, não vai à condenação e passa da morte para a vida. Olha a mudança que Deus quer fazer na tua vida quando você crê em Cristo. A mudança de Deus na vida do homem é quando ele crê em Jesus. Não é quando ele está numa religião. Não é quando ele adere a uma igreja e passa a viver na formalidade da igreja. A mudança de Deus na vida do homem, por onde o homem torna-se uma nova criatura, livre do juízo, inserido na vida com Deus, é por meio de Cristo. É por meio de Cristo. Quando o homem crê em Cristo, ele recebe a remissão de pecados. Quando o homem crê em Cristo, ele torna-se uma nova criatura. Quando o homem crê em Cristo, ele agora é propriedade de Deus, povo de Deus, filho de Deus. Quando o homem crê em Cristo, ele agora está nas promessas da bênção, da herança, da riqueza eterna que Deus tem preparada lá nos céus. Não é para quem é dessa ou daquela religião, é para quem está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Quando o homem crê em Cristo, ele é liberto do poder das trevas. Ele é tirado das garras malévolas de Satanás, que aprisiona a humanidade na mentira para que a humanidade continue indo a juízo. Mas quando esse homem crê em Cristo, o poder de Satanás, as algemas do inferno, as cadeias são destruídas e o homem é liberto para uma vida com Deus por meio de Cristo, de Cristo, de Cristo, e não de nenhuma vida religiosa ou caridade ou de bondade. Toda virtude para a nossa vida ser aceita por Deus é de Cristo, não é nossa. Nos gloriamos em Cristo. E se você não crê na eternidade terrível de juízo, você vai continuar perdido, porque é isso que o diabo quer, que a humanidade continue como está, perdida, julgada e aprisionada na mentira dele. Mas Deus, ele nos dá uma oportunidade, e essa oportunidade tem um tempo determinado. Aquele que partir desse mundo e não aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, não tem outro destino, não tem outra realidade. É juízo e condenação eterna. Mas todo aquele que crê em Cristo, nenhuma condenação há. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem crê em Cristo, depois da morte, sua alma vai para um lugar de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo, para estar na promessa da vida eterna com Deus, eternamente, na vida de gozo, de paz em abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem enfermidade, nem doença, nem envelhecimento, nem malícia, nem coisa alguma que hoje temos nesta vida de aflição, neste mundo. Mas devemos suportar a leve e momentânea tribulação enquanto estamos vivendo aqui neste mundo ainda. Porque o que está preparado para nós que estamos em Cristo, lá na eternidade, quando a gente deste mundo sair, é coisa grandiosa e maravilhosa, que não tem como a gente compreender, não chega ao nosso entendimento, porque aquilo que Deus tem preparado para os que o amam
o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e não chegou ao coração do homem. A gente tem a alegria dessas bênçãos eternas pelo Espírito Santo que está em nós, nos selando para esta grande promessa receber. O Espírito de Deus que está em nós é quem nos sela para o dia da redenção. É quem nos torna povo de Deus, guardado para Ele. O Espírito Santo que está em nós, esse é o batismo que nos torna membro do corpo de Cristo e Igreja de Deus. É o Espírito Santo que só recebe quem crê em Jesus quando ouve o Evangelho e crê com arrependimento, na hora ele recebe o selo da garantia da proteção e da promessa de Deus, que é o Espírito Santo. E que você receba essa simples instrução, esse simples esclarecimento, para que você saia da mentira do diabo. Conheça a verdade e seja liberto. Deixe a luz de Deus iluminar o teu entendimento. E que você seja guiado pela luz de Deus, que é Jesus. Lâmpada e luz para os nossos pés e os nossos caminhos. É por ele que temos que ser guiados para andar numa vida dirigindo-se para Deus. E não se perder nesses caminhos mentirosos que o diabo coloca para o homem andar pensando que vai para Deus. São caminhos mentirosos que tiram o homem da verdade de Deus. Perseveremos em Cristo, na sua doutrina, na sua direção, para que possamos, no final do labor desta vida, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, for fiel até a morte, vai herdar a grande promessa da vida eterna. Nele, por ele, guiado, seguindo, estando nele. Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma vez, esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Trabalho, compromisso com o reino de Deus, pregar, informar, anunciar, notificando a todos a verdade do Evangelho. Aquilo que o Evangelho nos revela. E tudo que eu vos mostrei nesse momento, por essas informações, é o que o Evangelho me revela. E que você creia para ser bem-aventurado e salvo. Também, se não crer, é um direito seu. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porém, salvação é para quem ouve e crê com o arrependimento. Amém?